Reconciliação com Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19. Reconciliação significa a restauração de um relacionamento em crise para um relacionamento saudável. Satanás, com o pecado, envolveu o ser humano, estabelecendo a crise do relacionamento entre Deus e o homem. A separação entre Deus e o homem foi estabelecida não porque Deus criou ódio do homem, pois o ódio não faz parte da natureza de Deus. A causa da separação: assim como é impossível misturar água com óleo, é impossível misturar santidade plena com o pecado. A separação entre Deus e o homem foi um processo natural da incompatibilidade entre a santidade e o pecado. É impossível ambos conviverem juntos. O pecado contaminou o ser humano com a natureza de Satanás. O processo de Deus para a reconciliação. Conta-se que certa época um casal teve filho único. O pai, bastante rigoroso em relação ao comportamento no temor de Deus, estabeleceu para o filho regras de comportamentos ideais. Caso o filho não as cumprisse, seria expulso de sua casa. Um dia, o filho, envolvendo-se numa briga, acabou assassinando uma pessoa que o levou a ser expulso da casa. A mãe, sendo vítima de uma enfermidade mortal, antes de morrer, entrou em contato com o filho para visitá-la pela última vez. O filho, em crise de relacionamento com o pai, ao chegar à beira do leito, ficando de um lado e o pai do outro, sem trocar qualquer olhar, a mãe pegou as mãos de ambos, colocando-as em cima das suas e apertando-as ao peito, expirou. Naquele momento de fortes emoções, o pai, olhando para o filho com palavras de perdão, convida-o a voltar à comunhão com o pai. Assim como aquela mãe precisou morrer para unir pai e filho, Jesus morreu para unir a humanidade com Deus. Aquele apelo do pai levou o filho a confessar-lhe seu crime, dizendo: eu fui culpado da minha expulsão. Prometo seguir rigorosamente as exigências que partem da sua natureza vinda de Deus. Deus preferiu expor Jesus ao sacrifício da cruz, pois, naquele gesto, Jesus, com uma das mãos, figurou segurando a mão do pecador que vem a ele, e com a outra fazendo a ligação, ou seja, a reconciliação do pecador com Deus. Por isso, o único processo da salvação de Deus para o pecador é através do sacrifício de Jesus na cruz. Com base nesse gesto, o apóstolo Paulo deixou escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem. 1 Timóteo 2, 5. O ministério da reconciliação em nós. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados e pondo em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Cristo, pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus em nós. A nossa reconciliação com Deus não se limita apenas na solução de uma crise social, mas no partilhar da natureza de Deus em nós, provocando transformação radical nas nossas vidas, determinando nossa natureza de comportamentos, fazendo de nós pequenos cristos. Paulo e sua nova natureza em Cristo. Estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o caráter de Cristo. Gálatas 6, versículo 17. Tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Deus respira em mim o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, 15. O meu rosto transmite a glória de Deus. 2 Coríntios 3, 18. Se você e eu temos tais características, estamos realmente reconciliados com Deus, aguardando o dia em que tomaremos posse da vida plenamente santa. Se você ainda não tem esta natureza, permita Jesus Cristo te reconciliar com Deus, recebendo-o como Salvador e Senhor absoluto da tua vida.